Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa. Nós somos pessoas cristãs, somos pessoas de Deus. E precisamos entender isso de maneira muito clara, através da Bíblia, como é que Deus, o nosso Deus, se relaciona conosco, que somos o seu povo. E como que nós, o povo de Deus, somos chamados a nos relacionarmos com Ele, que é o nosso Deus. Entre tantas características que nós temos do Senhor no Antigo Testamento, uma que eu trago para a nossa reflexão é a questão do ciúme. Na boca de vários profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, lá está que o nosso Deus é um Deus ciumento. E se você estuda e analisa uma pessoa ciumenta, ou ciúme em si, o que é ciúme? Ciúme é medo de perder. Você tem ciúme de alguém ou de algo quando você nota que isso está sendo ameaçado. Deus é um Deus ciumento. Além dele não nos querer perder, ele não aceita nos dividir. É igual um relacionamento de marido e mulher, é igual um matrimônio. Deus quer o nosso coração inteiro, Ele não quer o nosso coração dividido. Como vai dizer no Evangelho de Mateus, este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque esse povo tem um coração adúltero. O que é o adultério? É quando você está comprometido sacramentalmente na presença de Deus com alguém e você vai trair esta pessoa. Deus, Ele olha para nós e vai dizer: eu não quero um povo que me traia, eu não quero um povo que sirva a outros deuses, eu não quero um povo que não entenda o meu cuidado, o meu cuidado. Se ciúme é medo de perder, amor é a arte de cuidar. Agora não adianta Deus nos cuidar, Deus dispensar em nós o seu amor, a sua graça, o seu cuidado divino, se nós nos descuidamos. Não adianta Deus estar cuidando se nós nos descuidamos. Quem ama haverá de cuidar. Repita: quem ama haverá de cuidar. Não fale, apenas pense agora. Traga aí na sua mente uma pessoa que te ama muito. Pense aí. Entre tantas, escolha a que você acha que te ama mais. Eu não sei, porque eu não leio o pensamento, né? Quem é que você trouxe na sua cabeça. Mas uma coisa eu sei. A pessoa que você pensou agora, ela te ama não por palavra, ela já sofreu por você, ela já se sacrificou por você, e ela fez por você o que a maioria das pessoas não fez e não fará. Por que que isso acontece? Porque o verdadeiro amor, ele não rima com prazer. O verdadeiro amor, ele rima com renúncia, ele rima com sacrifício, ele rima com dor. Geralmente, quando eu prego retiros para jovens, adolescentes, e nós trabalhamos momentos de cura interior, e eles choram, etc. Aí eles vão escrever uma carta para a pessoa que eles mais amam, e para a pessoa que eles têm certeza que eles também recebem este amor. Claro, não são todos, porque cada um tem a sua história, mas de 10 cartas, 9 é para quem? Exatamente, é para a mãe. Aí chora, aí a gente pede a foto da mãe sem eles saberem, faz um momento lá e coloca a foto no altar, e aí eles quase que tem que tomar soro. Por que que mesmo ele namorando,
ele tendo colegas na rua, ele tendo muitos amigos, o grupo dele da igreja. Por que ele vai lembrar da mãe? Não é só porque a mãe o ama, porque certamente a namorada o ama, certamente o melhor amigo o ama, geralmente ele ama muitas pessoas, mas é porque na figura da mãe está um amor sacrificial, um amor que sofreu por ele, um amor que cuidou dele, um amor que se preocupa com ele, independentemente da idade. É por isso que o amor de Deus, ele só é comparável de longe ao amor da mãe. A Bíblia vai dizer isso. Pode a mulher esquecer o ventre das suas entranhas? Pode a mulher não se lembrar daquele que ela amamentou? Ainda que isso aconteça, eu não te esqueceria, diz o Senhor. Ou seja, Deus nos ama com um amor maior que a nossa mamãe. E por mais que a nossa mãe nos ame, o amor dela está longe do amor de Deus. Então este amor é um amor zeloso, um amor cuidadoso, um amor ciumento da parte de Deus. E da nossa parte, qual deve ser o nosso amor? A fidelidade, a adoração, a presença de qualidade. Nós devemos ser fiéis a Deus, devemos adorá-lo acima de tudo e de todos, e a nossa presença com Ele tem que ser a melhor das presenças. Tem que ser uma presença de qualidade. Eu falo muito com as pessoas, se você não tem presença de quantidade, tenha presença de qualidade. Aquele tempo que você vai passar para Deus, que seja um tempo de Deus, que seja um tempo de Deus. Aí a pessoa, ela vai reservar o tempo de Deus, é celular tocando, é pet pulando no colo da pessoa, é pessoa gritando, é televisão ligada, é som no último talo. Qual que é essa presença de qualidade? Qual que é essa presença de qualidade? Eu vejo, não em todos, é claro, hoje em dia as pessoas estão, infelizmente, menos polidas, né? Você encontra poucas pessoas educadas, polidas, finas no tratamento, porque as pessoas não estão sendo educadas para isso mais. Na escola não se tem, em casa muito menos. Então você vê aí crianças, pré-adolescentes, jovens, muito grosseiros. Você não tem uma fineza na palavra. Até, me desculpem aqui, até o modo que as pessoas comem não tem assim um mínimo de uma regra de como se alimenta em público, que isso se perdeu, né? Não sei se vocês viram uma reportagem, saiu hoje, 3 alunos tiraram notas baixas numa prova lá no Paraná. Esperaram o professor na porta da escola e quase mataram o cara de bater. Um deu um mata-leão, outro pegou um capacete de moto, bateu na cabeça dele, outro ficou dando chute, até que alguém veio e separou. Pensava-se que era um assalto. Depois não é assalto, é acerto de contas. Deve ter droga no meio aí. Quando for averiguar, não. É porque eles não estudaram e tiraram na prova uma nota baixa. Aí a nota baixa, a culpa não é deles não, a culpa é do professor que deu nota baixa. Aí a hora que voltou para o comentarista disse assim: isso não é atitude de gente, isso é atitude de bicho. Aí ele disse: as pessoas estão grosseiras, as pessoas não sabem mais conversar, as pessoas não sabem mais dialogar, elas perderam a fineza do trato. Ele terminou dizendo: a minha opinião é, bicho fica em cela. Então esse pessoal deve estar preso pelo que eles fizeram com o professor. E se fosse um caso isolado, eu não estaria aqui relatando para vocês, mas quem acompanha, quem lê, você vê que todo dia você vê na internet, no Instagram,
imagens de pancadaria. Se a pancadaria por pouca coisa, faltou 10 centavos do troco, pancadaria. Deu lá uma oferta relâmpago no supermercado. O arroz caiu ali R$5, pancadaria. Black Friday, pancadaria. No tempo do calor, praia cheia, pancadaria. Gloop cheio, pancadaria. Todo lugar, as pessoas perderam a fineza do trato. E esta questão de perder a fineza do trato, de não saber tratar nem a nós nem os outros, aonde que isto vai reverberar? No nosso relacionamento com Deus. As pessoas, elas estão ficando secas no relacionamento com Deus. Já não tem mais aquela presença respeitosa, de adoração, de tempo para o Senhor. Um tempo de qualidade, um tempo que é dele e é o melhor tempo que é nosso. Um tempo que é dele e deve ser o melhor tempo que é nosso. Então nós devemos buscar isso. Nós devemos buscar isso. Com Deus nós temos que ter um tratamento mais polido. As pessoas perderam, olha o que eu estou fazendo uma reflexão para chegar onde eu quero. Elas perderam o tratamento polido até com Deus. Eu não sei o nome de cuja, né? Também não faz falta nenhuma. Mas vocês viram aí rodando no Instagram, 2 pessoas conversando, tinha um rapaz com uma moça, não sei quem são. Aí papo vai, papo vem. Aí ela disse assim: porque se esse povo aí estiver no céu, eu prefiro ir de tobogã para o inferno. Aí o rapaz disse assim: eu também. Lá nós vamos fazer uma festa. Aí ela, com toda a humildade, olha aí, com todo o fino trato, uma educação polida, ela disse assim: pois se eu for para o inferno, quem vai perder é Deus, porque eu sou o cara, viu? Olha aonde o ser humano chegou. Eu não sei se tem como descer mais, mas veja aonde o ser humano chegou. Eu prefiro ir para o inferno, porque lá a gente faz uma festa legal. E se eu não for para o céu, quem perde é Deus, porque eu sou o cara, viu? Aí vocês notam que o ser humano, ele está se distanciando de tudo aquilo que é bom, que é saudável, que é belo, que traz equilíbrio, saúde emocional, saúde espiritual, equilíbrio mental. Tudo isso hoje as pessoas estão altamente desequilibradas. E nós vemos, e estou dizendo isso, para chegar na leitura e para chegar na sua família e na sua intimidade com esse Deus que é amor, que cuida, que sacrifica e que é ciumento. Que se a sua mãe se sacrificou por você e a minha por mim, e nós amamos a nossa mãe pelo modo como ela se sacrifica, quando você olha para o Cristo na cruz, você vê o Cristo se sacrificando por você. O sangue escorrendo no madeiro por amor a você. O sofrimento de Jesus para a nossa redenção. A morte dele para a nossa vida. As dores dele para a nossa saúde. Então nós não podemos esquecer como é que funciona esse trato. Como é que funciona esta interação entre a criatura e o Criador. Entre aquele que é salvo e o Redentor. Entre o cristão e Cristo. Na primeira leitura, eu ficarei apenas nela, em Daniel 5, o rei Baltazar cometeu um erro crasso. Ele vai pagar pelo erro dele. Sabe qual é o problema hoje? Eu não sei se é o pior problema, mas é um dos problemas. É que na cabeça das pessoas, o que vale é ser feliz. E para esta tal felicidade, elas vão tomando tais atitudes. Até aí, cada um leve a vida que quer. O problema qual é que eu vejo? Parece-me que as pessoas esqueceram ou anestesiaram a mente, o coração, porque toda escolha e cada escolha tem consigo uma consequência.
E parece-me que as pessoas querem as escolhas, mas elas não querem a consequência. Você pode observar isso na arquibancada da vida. O povo que fica nesse diálogo, não, o que vale é ser feliz, ninguém tem nada com a minha vida, eu vivo assim mesmo, fica olhando como que a história, ela vai se desenrolando. Eu estou a minha cara a tapa, a história não vai melhorando, você vê que a história ela vai piorando, ela anda um tempo naquela ilusão do mundo, no gozo da juventude, na pele, no cheiro, no músculo, na moda, até que a coisa começa a sair dos trilhos rapidamente. Aí quando isso acontece, aí o que é que vem? Aí vem a depressão, aí vem o suicídio, aí vem, por que me aconteceu isso? Vida maldita, porque a pessoa ela não está entendendo que as atitudes trazem consequências, que o que a gente escolhe hoje é uma plantação, e a plantação, amanhã a consequência é a colheita. A lei da semeadura ninguém escapa. Você pode não aceitá-la, mas é uma lei que Deus colocou. E Deus está acima de cada um de nós. E qual é a lei da semeadura? Plantar é opcional, colher é obrigatório. Se você plantar, você vai colher. E a conta vai chegar. Pode demorar, meu filho, mas você pode esperar que a sua conta vai chegar. E quando chegar, não reclame. O rei Baltazar, aqui aí vem, né? Grande banquete, bebida, mulher, aqui, ficou embriagado, né? Excessos, uma vida de excesso. Eu fico vendo certas coisas que eu falo, meu Deus, você sabe que tentar a Deus com a sua vida é pecado, né? Coisas que podem te matar, isso é pecado. Certo tipo de esporte é pecado, que você está atentando contra a sua vida. Se der errado, você morre. Eu vejo pela internet certas coisas que eu falo assim, meu filho, essa pessoa não deve ter mãe, não deve ter pai, não deve ter fé, não deve ter nada para fazer o que eles fazem, né? Eles pulam de um prédio para o outro, uma distância até considerável, 30 andares, seguram em pedras, em penhasco de 600 metros, para tirar a foto, quer dizer, arriscando a minha vida, pula sem paraquedas. Aí o outro, que é o professor, ele vai voando e abraça a pessoa, ela quer se sentir livre, ela quer voar, paraquedas não, para quê? Ela vai voando, aí o professor chega, abraça lá por trás, coloca o cinto, aí ele abre o paraquedas dele, não tem emoção maior, dizem. A minha pergunta é, excesso, para quê? Este excesso, e essa adrenalina do esporte, não sei se alguns podem até ser chamados de esporte, no estudo é a mesma adrenalina da droga. O problema da droga não é a droga em si, é a adaptação do corpo e da mente ao efeito da droga, porque a pessoa ela vai, ela está uma viajada, ela fala, não, o negócio é bom mesmo. No outro dia ela vai, o mesmo tanto, ela dá outra viajada, falou, papai, isso aqui é vida. Hora que passa um tempo, aquele tanto já não dá uma viajada mais, está só uma tonteirinha. Falou, opa, pode dobrar, esse é o problema. Ela vai mais, é o excesso, Pessoas que não sabem beber, porque eu não sei se você sabe, beber nunca foi pecado, bodas de Caná que o diga. O problema é quem não tem controle na bebida, não deve tomar nada. Toma lá só água de coco, água com gás, suco, você não pode beber. Tem gente que bebe socialmente, olha, me dá aí uma batida, me dá aí 2 latinhas de cerveja, me dá aí uma garrafa de vinho para 7 pessoas. Agora, os senhores hão de convir comigo que há pessoas que quando começam, elas só param quando elas caem. Excesso, elas não têm controle. Aí vai uma, vai 2, vai 15, vai 30, enquanto tem, vai. São os excessos da vida. Esses excessos do esporte, arriscar a própria vida, excesso de comida, excesso de bebida, excesso de prazer, excesso de adrenalina, isso vai entorpecendo a nossa mente. Aí nós começamos a atrair
aquele que é o nosso alfa e ômega, o início e o fim de todas as coisas. É aquele que nos mantém no norte. Uma pessoa desnorteada, ela perdeu o norte. Quem é o norte? É Deus. Eu pregava no domingo agora, né? Tem até no YouTube, você pode assistir. Quem estava aqui no santuário ouviu eu dizer, não é? Foi sobre Cristo Rei, não foi? É a solenidade de Cristo Rei. O Evangelho, nós falávamos sobre o Rei Juiz. Ele vai dividir ovelhas e cabritos. E eu dizia ali uma coisa muito importante para todo cristão católico, que nós devemos ter os valores de Deus e o jeito de viver dele. Que se é para você ter os valores do mundo e o jeito de viver do mundo, você está perdendo tempo vindo à igreja. Você está perdendo tempo ficar sentado aí ouvindo o padre. Não vai funcionar. É uma conta que não fecha. Não vai funcionar. Quais são os meus valores? Os valores de Deus. Qual que é o modo que eu vivo? O modo que agrada a Deus. Ah, para não está agradando os outros, dane-se os outros. Agrade a Deus. Não foram os outros que morreram na cruz por você. Você, quando morrer, não vai prestar conta da sua vida aos outros. Ah, porque eles estão dizendo, se eis aí, ninguém aguenta também esse povo. Então viva uma vida que agrade a Deus. Qual foi o erro então do rei Baltazar? Primeiro, o excesso. Bebeu, ficou embriagado. Aí começou a fazer graça, né? A pessoa que bebe, ela fica engraçadinha, né? Fica amigo de todo mundo. Ele vira o Ari Toledo da festa, Silvio Santos. Aí o rei, para chamar a atenção, já estava mais para lá do que para cá. Eu estou pregando sobre o quê? Ação e consequência. Toda ação tem uma consequência, senão das pessoas, de Deus e da vida terá. O rei, olha o que ele fez. É um louco. Esse Baltazar é um ridículo. Baltazar, olha o que o cara fez. Mandou trazer os vasos de ouro e prata que o seu pai Nabucodonosor tinha tirado do templo de Jerusalém. Olha o que o cara fez. Eu vou te explicar o que o cara fez numa linguagem mais nossa. Para o contexto, ele fica mais claro. Eu estou fazendo uma festa aqui no Frei Galvão. Uma festa. Não aqui na igreja, ali embaixo. Dançando. Só que o pessoal gosta de uma gimbrina, entendeu? E o povo está que bebe. E o padre é o que está puxando a fila. Aí eu fiquei, nossa gente, o negócio tá bom demais. Aí eu falo para os acordes, faz favor para mim. Vai lá na sacristia, traga os cálices que usa na missa, as âmbulas que usa na missa. Nós vamos tomar agora neles. Viu a gravidade? Vasos sagrados para o uso de Deus são colocados para o uso profano. Eu tenho uma pergunta, um dia eu quero fazer a este rei Baltazar. Sim, se eu me encontrar com ele, espero que não encontre, porque pelo contexto eu não vou me encontrar, né? Até tem uma historinha que a catequista, não sei se vocês já ouviram essa, né? Estava a professora lá falando assim, é uma bobagem. Estou só contando a história, eu volto aqui, só para vocês dar uma risadinha. É uma bobagem certas coisas que a igreja fala. A igreja fala que Jonas ficou 3 dias na barriga da baleia. Que bobagem que é isso? Qual que é o homem que ficaria 3 dias na barriga da baleia? Eu duvido disso. E um menino muito católico falou assim, pois eu acredito, o dia que eu chegar no céu, eu vou perguntar para Jonas, Jonas, você não ficou 3 dias na barriga da baleia? Aí a professora disse, pois é, eu quero saber se ele tiver ido para o inferno. Ele respondeu, então a senhora pergunta para mim. Se ele estiver no céu, eu pergunto. Se ele tem o seu, a senhora pergunta e faz a resposta chegar, né? Então, meus irmãos, nós não podemos brincar com as coisas sagradas não, sabe? Quando eu era padre em Nossa Senhora Aparecida, eu passei maus bocados. Não é porque era ali não, porque
vida de padre não é fácil não. O conselho que me cercava bastante. Eu enfrentei um problemão, não vou dizer o nome, né? Mas de uma família desequilibrada aqui de Divinópolis. O marido totalmente desequilibrado e a mulher também desequilibrada. Eu acho que o neném nasceu também desequilibrado, no mínimo. O que foi o desequilíbrio do casal? Ela estava gerando o neném, até aí nada a ver comigo. Mas ela tinha um desejo. Não tem desejo? A pessoa que está... Não sei se tem hoje mais isso, mas tinha, né? O que era o desejo dela? Tomar Coca-Cola gelada com umas gotas de limão. Até aí não tem problema nenhum. Mas ela queria tomar onde? No cálice da missa. Até aí eu nem vou pegar pesado. É um desejo dela. Mas o marido me procurar pedindo o cálice e ainda ficar queimado comigo e até agressivo por ele saber que não ia realizar, aí é o fim da picada, não é? Aí eu acho um pouco demais, porque o errado ficou certo. Quer dizer, ele estava certo, a mulher tinha todo o desejo, errado é o padre, que padre chato, padre bitolado, padre medieval, não quis eu emprestar uma taça só para ela dar um golinho na coca. Que problema tem? Ele não entendeu não. Eu perguntei para ele, o seu nome é Baltazar? Ele falou assim, não. Ah, tá bom. Por quê? Eu falei, não, só para eu saber, né? É esse cara aqui, ó, é o rei Baltazar, pegando as taças do templo para fazer farra. Aí a leitura continua, não é verdade? O bonitinho está bebendo, a mulherada está gostando, o pessoal, ó, as taças de Nabuco, me dá uma, Nabucodonosor, aqui na intimidade já diminuiu o nome do cara, né? Me dá a taça de Nabuco, me dá, eu vou te dar a taça de Nabuco, onde que eu vou te dar a taça de Nabuco? Me dá e beberam. No meio da festa, aí meu filho, vem o que ninguém quer, não é verdade? Aí vem a consequência. Se as pessoas pensassem na consequência, muita coisa as pessoas não fariam. Eu e você estamos na lista. Tem até uma história, e ela cabe aqui como luvas, de um príncipe que queria assumir o lugar do seu pai, que era o rei. Mas o rei era jovem, e o príncipe sabia que não ia morrer tão cedo. Ele fez um acordo com o grão-vizir, que era como se fosse um mago, um médico ali, para fazer um exame de sangue no seu pai. E a lâmina queria cortar, naquela época era assim, a veia do rei para tirar o sangue, ele iria envenenar a lâmina. Ninguém saberia. Poucos dias depois o rei morreria. O que eles não sabiam é que este rei recebeu uma mulher da Pérsia, uma mulher que trabalhava com prata, e a mulher ofereceu para o rei uma bandeja de prata. E ela disse para o rei, esta bandeja, se usada com sabedoria, salvará a tua vida. O rei não entendeu. Mas o que foi o presente da mulher da Pérsia? Ela escreveu na bandeja, a bandeja redonda, ela escreveu em circular assim, ó, em tudo que fizeres, lembra-te das consequências. Um conselho desse salva a vida. Tudo que você for fazer, meu filho, lembra das consequências. Este é um conselho que as boas mães dão aos bons filhos. Você vai viajar, vai para o parque de exposição, vai estudar fora, vai começar a namorar, vai dormir na casa dos seus colegas, vem cá. Pensa nos seus pais e pensa, tudo que você fizer terá uma consequência, meu filho. Pense nas consequências. O rei vai e guardou a bandeja. Acho que para o rei era mais uma bandeja. Na hora do exame, aí volta a lâmina envenenada, eles pedem uma bandeja, trazem essa. O rei coloca o braço, vem o grão-vizir com a lâmina envenenada, o príncipe com a cara toda piedosa, como sempre. Hora que ele foi colocar a lâmina no braço do rei, ele olhou na bandeja, viu o seu reflexo e ele leu: em tudo que fizeres, pense nas consequências. Ele pensou qual que seria a consequência
se eles descobrissem que é ele. Ele iria para a forca, a mulher dele iria para a forca, os filhos dele virariam escravos. Quando ele começou a pensar, ele fez questão, ele tremeu e soltou a lâmina caiu no chão. Alguém falou: opa, antes de tirar o sangue do rei, precisamos lavar a lâmina. Ela caiu no chão. Foi assim que ele se livrou. Se todos nós pensássemos qual é a consequência da nossa atitude, a nossa ação era diferente. Baltazar não pensou. Por que ele não pensou? Que ele tinha uma vida de excesso. Fizeram o que fizeram. No meio da festa, foi lida a primeira leitura, apareceu uma mão, um dedo na parede. Aí a festa parou, o pessoal parou de beber, aí ficou olhando para o dedo. O que aquele dedo vai fazer? Aí o dedo escreveu: mané. Deus é muito polido. Porque quando eu li mané, falei: não, Deus deve ter escrito mané. Você para ter entrado no templo, pegar um cálice, mané. Não, mas não foi mané não, foi mané. Depois ele escreveu tessel. E embaixo, a terceira, parsim. Ninguém interpretava aquilo ali. O que é isso? Aí parou a festa, né? Acendeu a luz, desligou o som, as consequências chegando. Até que arrumaram um homem de Deus e ele vai explicar o que está escrito. Atenção, foi lido aqui, muito bem lido por sinal. Esta é a explicação das palavras. Antes de entrar na explicação, já indo para o final da minha pregação, deixa eu contextualizar o que eu quero passar para vocês. Quem é hoje, na minha fala, o rei Baltazar? Quem é? Quem é o rei Baltazar? Quem sabe? Olha para o seu lado e fala assim: olá, Baltazar. Olá, Baltazar. Somos nós que aqui estamos. Eu, você que está em casa. Nós somos o Baltazar. Nós temos escolha. Repita: eu tenho escolha. Eu tenho escolha. Eu sempre tenho escolha. Eu sempre tenho E escolha. a cada escolha, eu terei uma consequência. Eu tenho uma consequência. Então nós somos o rei Baltazar. No caso aqui, escolhemos a coisa errada. E fizemos a coisa errada. Aonde? Na nossa família. Gente, guarde uma coisa, eu tenho isso muito na minha cabeça e no meu coração. Eu tive isso comigo desde a minha juventude. Eu sempre acreditei, e é uma verdade, quando você faz uma coisa boa, você atrai coisa boa para toda a sua família. Quando você faz uma coisa muito ruim e vergonhosa, você atrai coisa ruim e vergonhosa para toda a sua família. Não é só você não. Não sei se você tem essa dimensão. Eu como padre tenho. Quando eu atendo uma família que o marido é alcoólatra, sofre muito mais a mulher, sofre os filhos. Os vizinhos já não chamam mais para festa. Natal, Ano Novo, aniversário, a família não quer que o cara vá. Toda festa ele dá problema. Quer dizer, não é só ele, afetou todo mundo. Veja uma família que um filho começa a usar droga, se é só o filho. Não, ele atrapalha a vida de todo mundo. E um exemplo bíblico que eu tenho, que eu gosto muito de citar, é o profeta Jonas, que eu falei agora, né, sobre vai para o céu, a professora pergunta no inferno. Quando Jonas está num barco, ele está fugindo de Deus, e vem uma tempestade, a minha pergunta é, a tempestade caiu na cabeça de Jonas? Não, ela caiu aonde? Para todo mundo que estava no barco, meu filho. O barco é a sua família. Se você faz coisas ruins, se você é uma pessoa não honesta, se você fica fazendo falcatrua, você vive uma vida de qualquer jeito, saiba, essa tempestade não virá só para você. Ela vai atingir o coração de todas as pessoas que te amam. Do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos, pessoas que te querem bem. As pessoas vão sofrer com você. Então isso a gente tem que lembrar mais, né? Não, a vida é minha, não, a vida é sua, mas você não se basta.
outras pessoas te amam, você faz parte da vida de tantas outras pessoas fazem parte da sua vida. Não é verdade isso? Estava com a minha mãe ontem, lá em Itaúna, a gente foi comprar um lanchinho para o café da tarde, aí andando na rua, falei com a minha mãe assim: mãe, sabe o que eu acho mais interessante? Minha mãe, o quê? Esse povo todo aqui, eu não conheço ninguém. Minha mãe, eu também nunca vi não. Olha aí, quantas pessoas, todas essas pessoas têm uma casa, elas têm um trabalho, elas têm amigos, elas fazem parte da vida de muitas pessoas. Elas não fazem parte da nossa vida, mas elas fazem parte da vida de muitas pessoas. Estrada a gente vê isso, né? Um rapaz lá de moto, desconhecido, empinando moto, bem irresponsável, né? Levando a vida perigosamente. Aí ele perde o equilíbrio, vê uma carreta, passa no rapaz, coloca aquela pizza lá, matou o rapaz. Todo mundo, isso aí é um maloqueiro, isso aí é um irresponsável. Fique ali um tempo para você ver quem vai chegar. Quem é que vai chegar? A família do cara. Aí está lá, amigo chorando, a mãe chorando, o pai ali tentando resolver. Todos nós fazemos parte de uma roda de pessoas que nos amam. Então o bem que fazemos atinge, o mal que fazemos atinge. Se o mal de Baltazar atingisse a ele, menos mal. Não, pegou todo mundo que estava com ele na farra. E apareceu Mane, Tessel, Parsen. E agora a sentença a todos. E a sentença para a sua família. Quando você brinca com as coisas de Deus, quando você não é fiel ao seu Deus, quando você não dedica a Deus uma vida de adoração, aí o profeta vai dizer: Mane, Deus contou os teus dias e deu por concluído. Linguagem fina, elegante. Vamos falar um português rasgado. Mane, já deu. Deus olhou para Baltazar e disse: já deu. Eu sei que é difícil escutar isso, gente, mas um dia todos nós vamos escutar da vida: já deu. Estivemos em casa ou no hospital. No hospital é diferente, o já deu. O médico olha e fala assim: já deu. Olha para o relógio, anota aí. Hora do óbito, 11:14:26. Um dia Deus vai falar: já deu. Meu filho, enquanto não deu ainda, procure melhorar. Enquanto não deu ainda, procure fazer o melhor que você pode, porque um dia não terá mais tempo. Deus vai dizer para nós: o seu tempo acabou. Segunda palavrinha, Tessel. Isso aqui é a pior de todas. Uma linguagem fina. Foi pesado na balança e achado com menos peso. No português rasgado, já deu. Por quê? Insuficiente. Você é uma pessoa insuficiente. Pesado escutar isso, dói. Não é ou não? Amor, aí o rapaz ajoelha com 2 alianças, custou a comprar aquilo ali. Quer casar comigo? A moça falou assim: não. Não? Por quê? Porque a minha família acha o que eu acho. Você é um rapaz insuficiente. Olha que palavra. Você faz uma prova. E aí, professor? Não deu? Uma palavra. Sua nota foi insuficiente. Deus está falando para Baltazar: já deu. Eu contei os seus dias e acabou. Porque você tinha menos peso. Eu achei que você tinha mais peso, entendeu? Não. Você está bem insuficiente. E terceiro, Parsim. O teu reino será dividido e entregue aos inimigos. Veja, meus irmãos, que a divisão, ela vem depois da insuficiência e ela vem depois do tempo terminado. Será que hoje Deus, olhando a sua casa,
Deus olhando a sua família, Deus olhando o seu casamento, então vamos me colocar no meio, Ele olhando a minha vida de padre. Será que Deus poderia dizer para nós: Tessel, Mane, Tessel, Paxem, Padre Christian, ó, já deu. Por quê, Senhor? Você tem sido um padre insuficiente. Mas por quê? Porque você só dividiu. A família dividida, a igreja dividida, não dá. Deus quer que nós sejamos promotores da unidade da família. Deus quer que o tempo que nós temos seja um tempo de qualidade também em casa, ficar menos no celular e conversar mais com as pessoas, fazer cafuné, abraçar, almoçar à mesa, brincar juntos, dar as mãos. Deus quer que nós tenhamos um peso suficiente. Ele não quer que você seja insuficiente, Ele quer o contrário, na sua família você tem sido uma coluna robusta, uma pedra angular, alguém que une a família e alguém que faz a diferença. Faça a diferença na vida das pessoas. Se você me permite um conselho, e só esse conselho valeu a pregação toda, viu? Se você guardar isso, valeu a pregação toda. Viva de tal modo que a sua ausência leve saudade e não alívio, viu? E tem muita gente, a pessoa não veio. Ótimo isso. A pessoa faltou. Graças a Deus. Viva de tal modo que a sua presença cause saudade nas pessoas. Quando você não está na sua casa, saudade. Quando você faltou do seu trabalho, nossa, ele faltou? Que coisa, tão legal. Uns falam, nossa, faltou. Deus é Pai. Sabe que está doente, gente? 7 dias, pelo amor de Deus. Cuidado com isso. É coisa que a gente não pensa, né? Tem que pensar. Quando você não está, você causa falta ou alívio? Não seja insuficiente. Não seja um marido insuficiente. Não seja uma mulher insuficiente. Não seja um filho insuficiente. Comprei um dia um pacote. Eu parei de comprar isso, né? Faz bem também não. Mas um pacote grande, aquela batata. A batata da onda, qual que é o nome? Sabe, né? Ruffles. Comprei um pacotão desse. Falei, Marcos, hoje o Dinho comprou batatinha frita. Eba! A minha mãe tem para ele, tem para todos. Comprei um pacotão. Meu filho, que ilusão. O pacote é desse tamanho. Mas aonde que está a batata? Eu olhei para o pacote, como eu sou um estudioso bíblico, que diz para o pacote assim: céu. Insuficiente. Um pacote grande. Gente, cuidado, viu? O namorado pode olhar para a namorada, ele pode não falar, mas ele pensa assim: insuficiente. O patrão pode olhar para você e ele pensa: insuficiente. Não, Deus não nos quer insuficientes. E o pior, e com isso acabou a história, a divisão. Jesus já disse, mas como tem gente que tem 2 ouvidos, um entra para sair, eles não sabem, né? O que Jesus disse? Ele disse até sobre o inferno. O que Jesus disse sobre o inferno? Se o inferno se dividir contra ele mesmo, ele não subsistirá. Meu filho, a capetada sabe o que a gente não sabe. Você nunca viu o povo mais unido que o inferno. É uma união tremenda. Os capetas se amam. Por quê? Porque eles sabem, o dia que nós nos dividirmos, o inferno acaba. Jesus disse, se o inferno se divide, é porque eles falaram que Jesus estava expulsando o demônio com o dedo de Beelzebul. Essa foi a acusação. Jesus não tem poder de Deus, não. Ele expulsa o demônio com o dedo do demônio. Vocês falaram de Jesus, que não fala de nós, hein? Misericórdia. Falar que o dedo de Jesus é o dedo do cão, que não fala de nós, hein? Aí Jesus falou, olha, se o inferno se divide,
ele não subsiste. Se a família se divide, uma casa cairá por cima da outra, com uma enxurrada de destruição. 3 lições para você nesta noite, meus irmãos, e Deus não está julgando a sua palavra no chão. Eu espero que todos que aqui estão, e milhares que nos acompanham de casa, que esse povo aqui nos multiplicado não sei quantas vezes, você que está em casa aí me ouvindo, eu espero quando você vem à missa, e você ouve as leituras de Deus, e você ouve uma ministração do sacerdote, uma pregação, que você ouça como palavra de Deus. Certamente nem tudo que eu falei é para você, mas muita coisa você sabe, o padre está falando é para mim. O Espírito Santo está falando através da boca do padre, para que eu tenha tempo de mudar. 3 coisas você tem que estar vigilante. Qual que é a primeira? Qual que é a primeira das 3 palavrinhas? O tempo que nós temos. Pense no tempo que nós temos. Segundo, não seja insuficiente, nem para você, nem para as pessoas, e muito menos para Deus. E por fim, não seja aquele que divide, seja aquele que une, que para dividir não falta. Essas palavras nunca serão escritas na parede da sua casa. E ai se nós usurparmos as coisas de Deus para a farra no mundo. E aqui não é só pegar um cálice e tomar uma cerveja nele. É você pegar a sua família que é de Deus e entregar de bandeja para o mundo. O dedinho vai escrever as 3 palavrinhas lá. Olha, já deu, sua família está insuficiente, por isso que tem essa divisão aí na sua casa, ó. Pessoas insuficientes, cada um preocupado com a sua vida, ninguém sabe quem é quem, já deu e não tem futuro, viu? Por isso tantas famílias vão se esfacelando. Meus irmãos, é assim que o mal ele vai entrando nas nossas casas. É assim que o demônio ele olha para a sua família e ele fica pensando: como que eu vou destruir esta família? Não é a minha família, é a família deles, é a sua família. E o modo como ele vai destruir a sua família, não é que ele vai usar na nossa família. O que o diabo mais tem é tempo e paciência. A Bíblia fala que ele é oportunista. Ele fica anos e anos assim, ó, analisando, como que eu vou entrar? Qual que é o calcanhar de Aquiles desta família aqui? Ele fica observando. A gente não vigia, a gente não ora. Jesus falou orai e vigiai. Não ora, não vigia. A hora que você vê, tudo já era. O tempo acabou. Não dá tempo de você completar o saquinho da batata. Está insuficiente e vai continuar insuficiente. E a divisão já está feita. Aí, meu filho, cada um para um lado, cada um mais infeliz que o outro, e você olha para a sua história e diz: eu passei pelo mundo, eu não construí uma história que vale a pena ser contada. Espero, meus irmãos, que de tudo que foi falado, tantas coisas maravilhosas, que você esteja com a anteninha ligada. O que eu preciso mudar? Aonde que Deus precisa agir na minha família? O que foi que Baltazar fez e que deu errado e que eu não posso imitar porque vai dar errado também? Feche os seus olhos um instante. Você que está em casa, reze conosco. Você que ama a sua família, você que ama o seu casamento, os seus filhos, seus pais, você que está namorando e tem sido uma experiência, os dois estão crescendo. Isso é muito importante. Um tempo bonito na sua vida, este tempo de namoro. Talvez você já esteja noivo, um compromisso mais sério se aproximando. Aqui nós podemos alargar o nosso coração
e colocar também os amigos, nossos melhores amigos, pessoas que estão dispostas a cuidar da gente. Senhor, nós te louvamos por esta palavra desta noite. Quanta verdade o Senhor despejou em nossos corações. Quantas lembranças, quantas memórias, quantas comparações que nós vimos exatamente a nossa família. Nós nos vemos nesta palavra, eu me vejo nesta palavra. Quantas e quantas vezes nós perdemos este trato, a maneira correta de tratar a Deus. Também recebemos dele o que precisamos. Quantas e quantas vezes, Senhor, nós nos comportamos como o rei Baltazar, tendo uma vida de excesso, uma busca excessiva pelo prazer, pelo comer, pelo beber, pelo comprar, pelo gastar. Quantas vezes nós agimos como o rei Baltazar para sermos aceitos no grupo, para que as pessoas nos olhem, nos vejam, nos reconheçam. Mas o que nós não podemos esquecer é que toda atitude traz consigo a curto, médio ou longo prazo uma consequência. E a consequência veio para Baltazar e todos os seus convidados. O texto vai dizer que daqueles vasos sagrados do templo serviram o rei, os grandes do reino, mulheres, concubinas, todos adorando falsos deuses. Até que apareceu um sinal do céu. Apareceram dedos de mão humana que iam escrevendo sobre a superfície da parede do palácio. Somente Daniel foi capaz de interpretar aquilo que ali estava, e que o Espírito Santo possa incutir no nosso coração quais foram as vezes que a nossa família merecia escutar de Deus. Mané, Tessel, Parsim, teu tempo acabou. Você foi considerado insuficiente e a sua família será dividida. Teu tempo acabou. Você foi considerado insuficiente. O seu casamento será dividido.
Senhor, ajuda-nos a viver a cada dia esta palavra. Ajuda-nos, Senhor, a buscar o essencial da nossa vida. Nós queremos viver o tempo de Deus na nossa vida. O tempo de Deus na nossa história. Com a tua graça, com a tua bênção, mas também com o nosso esforço. Nós não queremos jamais nos tornarmos cristãos, pessoas insuficientes. Queremos afastar de nós toda divisão, toda separação. Abençoa a nossa vida, Senhor. Ajuda-nos a trabalhar pela nossa própria santificação e pela santificação das nossas famílias. Dai-nos sabedoria para usar o nosso tempo, principalmente o tempo que temos livre,